Interativa 94.9 Interativa. 6h40, DQD aqui pela Interativa 94,9. Agora sim, duelo de ideias aqui no DQD da Interativa. De um lado, a gente tem a Ava Santiago, já é figurinha carimbada nos debates aqui na Interativa, no Papo Cabeça. A Ava, que é evangélica, feminista, antirracista, flamenguista e mãe do Davi. É socióloga com formação pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora nas temáticas juventude, participação política e igualdade de gênero. De outro lado, o advogado de 27 anos e professor de direito, especialista em direito público e também administrador de empresas, egresso da Universidade Federal de Goiás, assim como a Ava, o Vitor Hugo dos Santos Pereira com a gente hoje também figurinha carimbada aqui do DQD, principalmente às sextas-feiras, que é o seu dia cativo aqui. Eu que estou nas trincheiras de oposição ao governo Bolsonaro, porque não por questões ideológicas, não, mas pela completa ineficiência de governar. A filha do Queiroz trabalhou no gabinete do Jair. Fantasma, né? Trabalhou não, recebeu, mas não trabalhou. A esposa do Queiroz foi nomeada no gabinete do Jair. Então não é ilação, é diário oficial, é publicação. As funcionárias e os funcionários foram os mesmos em determinado momento. Os caras, eles homenageiam o miliciano, eles contratam miliciano, eles defendem miliciano. Jair Bolsonaro foi no julgamento do Adriano da Nóbrega, no julgamento em que o Adriano da Nóbrega foi condenado e deixou de ser policial. Eles contratam miliciano, família de miliciano, recebe dinheiro do salário de miliciano. Eles têm ligação com a milícia? Isso é suficiente para dizer que eles têm? Essas são as perguntas que provavelmente nós teremos resposta. Ótimo. Primeiramente, voltando ao meu discurso de origem, eu vou chamar e continuo chamando de ilação. Mais uma vez, todo mundo é colocado na vala comum, no mesmo balaio. Não tem como a gente colocar uma associação criminosa imaginária aqui, já que as provas são tão abertas assim. Por que o gênio, o delegado da Polícia Civil Federal, Procurador da República e Ministério Público não arrolaram todas essas pessoas no polo passivo de investigação e, segundo, também da ação penal? Outro ponto, e mais um ponto que esse é importantíssimo, eu volto a dizer, o presidente da República, ele tem imunidade penal temporária. Se ele fosse parte nessa ação, você pode ter certeza, já teria sido paralisado e o Supremo Tribunal Federal já teria dito: vamos fazer valer o artigo 86 da Constituição Federal, que diz que o presidente da República não pode ser investigado por fatos alheios ao seu mandato. Outro ponto que eu vou colocar aqui é dessa ineficiência que a gente não pode, Henrique, de maneira nenhuma, Ava, também, ficar mais uma vez ventilando e jogando ideias aqui para o pessoal e nosso ouvinte ele ser desinformado. Qual que é essa ineficiência do governo? Baseada em quê? Ela é econômica? Ela é ideológica? Vamos para números. Quais os números que a gente pode falar aqui? Vamos falar algumas manchetes que foram vinculadas no ano de 2019. A Bolsa bate novo recorde, pela primeira vez supera 113 mil pontos. Também, o déficit fiscal da previsão de 139 bi ficará em 80 bi. Houve diminuição. Menor taxa de juros de todos os tempos, de 4,5%. O risco Brasil, que seguiu caindo, o Brasil saiu de grau especulativo para grau de investimento. Isso são números. Nós tivemos a Standard Poor's fazendo aqui uma pesquisa no Brasil. Vamos lá, você preza tanto por questões sociais, 1 milhão de novas vagas de emprego. O melhor programa social que existe é o emprego. E aquele presidente fascista, que é contra pessoas mais pobres, ele pagou o 13º do Bolsa Família. Mas o 13º da Bolsa Família, qual foi a renda que veio? Veio daquela MP antifraude, do INSS, que poupou 4,37 bilhões com um pente fino de outros governos deixaram aí para o nosso país. Turismo faturando, tendo recorde aí de faturamento do Brasil de 136,7 bilhões em 2019. Então, o que eu quero dizer é o quê? Essa ineficiência de governar, a gente tem que pautar baseado em quê? O Brasil, inclusive agora, depois da pandemia, o Brasil volta a ficar entre os países mais bem avaliados no ranking global. Nós passamos aqui para receber investimentos estrangeiros, viu? E o dinheiro, ele circula. Ele beneficia o rico, ele beneficia o pobre, ele beneficia a pessoa independentemente do gênero, e nós vamos aí crescendo como nação. O segundo ponto também, que a gente não pode deixar de maneira nenhuma, isso ser ventilado de uma maneira muito genérica, vamos falar daquele governo que é contra negros, que é fascista. A violência diminuiu. Sob o governo Bolsonaro,
assassinatos de transexuais, travestis e qualquer outro tipo, né, de pessoas, porque todos são pessoas, né, independentemente da sua opção sexual ou não, reduziu em 24%, com uma redução drástica de 2018 para 2019. Então, finalizando e fechando a minha resposta, ao pautar e falar que o governo é ineficiente, tem várias ineficiências, mas quais? Não vamos fazer novamente, que desde o começo do debate está sendo pautada ilações. Vamos para o campo das ideias, mas ideias objetivas. 7h21, a gente já estourou. Todos os números que o Vitor Hugo trouxe, eles são abafados pelo 1,1 do PIBinho que nós fechamos em 2019, e esse PIBinho foi tão constrangedor que o Bolsonaro teve que botar um humorista com a faixa presidencial distribuindo banana para a imprensa no dia em que foi publicado, porque ele não teve como responder, ele não tinha como responder um PIB tão pico. A maior prova da ineficiência, e a gente fala de investimentos financeiros, eles estão saindo do Brasil, os países estão olhando para a gente com desconfiança, Donald Trump não quer deixar os brasileiros entrarem lá, porque a maior prova nesse momento da ineficiência de Jair Bolsonaro é a condução criminosa e irresponsável da pandemia, em que é o único país do mundo que com quase 60 mil mortos está sem ministro da saúde, está com um ministro interino que trocou de ministro 2 vezes. Então são essas as provas que eu chamo de ineficiência. E para ser o governo é incompetente porque, além de empilhar corpos, nós estamos empilhando constrangimentos internacionais, e é esse o saldo que Jair Bolsonaro irá nos deixar. Nós tivemos um jump, um duplo carpado twist para sair de economia e de entrar em Covid. Mas esse PIBinho que você disse aí, Ava, foi o segundo melhor semestre desde 2013, com crescimento, né, anualizado de 2,3%, 5 meses consecutivos de saldo positivo na geração do emprego, o aumento, né, do PIB do setor privado, da participação daqueles que oferecem emprego e arrecadam de 2,72%, e uma redução da máquina estatal atuando no nosso governo de 2,25%. Uma retração de 0,5%. Vitor Hugo. Obviamente, estamos construindo o que os outros governos cleptocráticos construíram, esse aparato da máquina estatal. Agora, linkar economia diretamente com o Covid, fazer isso numa análise só, jogar tudo no tacho, isso é desinformação. Isso sim pode chamar de no meio da pandemia, não sou eu. Isso sim, desinformação. Então, para finalizar, que eu não te interrompi na hora que você fez suas considerações finais, vamos separar fatos, vamos separar argumentos. Linkar a economia com o Covid, falar de PIBinho e não fazer a análise desse PIB é uma desinformação para você ouvinte, e nós temos todo o respeito de nos informarmos com informações honestas. E 19, sem contar o nosso superávit recorde, viu, da máquina econômica, antes do PIB, antes de vir a Covid, em janeiro. Nós tivemos um superávit na máquina estatal recorde desde 1997. Que prova o enxugamento da máquina pública e a ausência do Estado em todos os nossos ramos aí, seja econômico,